Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série que Deus colocou no meu coração, que é essa série dos Salmos. O Salmo hoje 34, a parte 2, que eu disse que dividiria o vídeo em duas partes, porque eu gosto de falar muitas vezes, fica um vídeo longo e cansativo. Então, hoje, 34, parte 2, já pega aí a sua Bíblia física comigo para acompanhar com os olhos e ver e acompanhar comigo aqui no Salmo que a gente vai ler, Salmo 34. Eu vou ler numa versão diferente hoje. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida dessa minha Bíblia de estudo que é maiorzinha aqui. É uma versão mais antiga e eu gosto muito dela. Então já abre aí comigo no Salmo 34, a partir do versículo 11 até o último versículo, que é o 22. E assim vai estar escrito, versículo 11: Vinde, meninos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia o matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Irmão, vocês sabem que eu primeiro leio o salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando versículo por versículo. Então vamos lá. Aqui no versículo 11, o salmista está convidando os meninos, os que são mais maturos, mais pequenos, para ensinar o temor do Senhor. E vai dizer que o temor no Senhor, na palavra de Deus, é o princípio da sabedoria, se eu não me engano, em Provérbios ou em Eclesiastes. Por exemplo, eu, como uma cristã solteira, se o temor do Senhor não for a minha base, e se o temor do Senhor não for a base do meu futuro cônjuge, do meu namorado, do meu pretendente, Se o temor do Senhor não for a nossa base, nós certamente vamos ter no futuro um namoro fracassado, que a base foi um pecado de adultério, que a gente caiu no namoro, foi lá e casou para cobrir o pecado, só que a gente sabe que isso não adianta de nada. O casamento agora vai estar debaixo de um buraco assim no mundo espiritual, que a legalidade do pecado não foi um namoro consumado em santidade, não teve o tempo de arrependimento e de separação de corpos. Aí a pessoa vai lá, tem muita gente que, infelizmente, muitos casamentos que são ignorantes que fazem isso, que vai lá e emenda uma coisa na outra, achando que antes de crescer a barriga, vai logo, quando a pessoa engravida, quando o menino engravida, vai lá e emenda o casamento, ou um casamento que veio do mundo, não tem a separação de corpos. Então, se o temor do Senhor não for a minha base e eu não ter como critério decidir entrar em um namoro, um relacionamento com um homem que tem essa base também, certamente será o fracasso. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas, que vai dar certo, que vai dar errado. Então, as leis dele são perfeitas, são para proteger nós mesmos do engano e do mal. Então, se nós tememos a Deus e seguimos o que ele nos ensina, certamente nós somos sábios e teremos sucesso nos nossos caminhos. Quando a gente não tem temor
nós seguimos a nossa própria lei carnal, a lei da nossa mente, que é corrompida. Nós sabemos muito pouco. É igual, né? Dizem que o ser humano, até a humanidade, conhece muito pouco do mar, do oceano, sabe? O ser humano ainda não teve capacidade de criar equipamentos que chegassem nas profundezas mais profundas do oceano. Então, a gente fala, né, que o homem conhece poucos por cento do oceano. Eu vou pesquisar e vou botar em algum canto da tela. Imagina a nossa própria mente, imagina os caminhos dessa vida, os caminhos que são certos ou errados. O planeta e a nossa vida, a humanidade, toda a existência tem tanto tempo e a gente só tem o quê? Uns têm 80 anos de vida, outros têm 90. Então nós somos muito ignorantes sobre muitas coisas e precisamos de Deus para nos ensinar. Então, se nós temos o temor, novamente eu digo, nós somos sábios, porque seguimos o que o Senhor nos ensina. O Deus eterno do universo que sabe de todas as coisas, todos os perigos e todos os benefícios. Então, nós somos sábios quando tememos a Deus e seguimos os caminhos dele. Versículos 12, 13 e 14. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. E aqui o salmista vai ensinar a esse menino: você quer ter largos dias e ver o bem? Aparta os teus lábios de me falarem enganosamente, refreia a tua língua do mal. O que eu entendo com isso? Aqui o salmista está ensinando para nós refrearmos a língua do mal e não falarmos enganosamente. O que seria esse falar enganosamente? Eu entendo que falar enganosamente é nós pegarmos uma situação em que não sabemos a história completa da coisa, não temos os fatos, mas nós, no nosso coração enganoso, nós vamos lá e achamos, e tiramos uma conclusão enganosa e falamos enganosamente. Nós concluímos ali uma coisa, um fato na nossa mente e começamos a dar a nossa opinião de uma forma enganosa, porque nós não sabemos de tudo. Nós não somos como Deus, que sabe de tudo, todos os fatos, da intenção do coração e da mente da pessoa, do qual foi a intenção dela fazendo o ato numa situação. Às vezes nós pegamos só pedaços que nós vimos, né? Ou ouvimos alguém falar, fatos que nós sabemos, e criamos uma opinião enganosa, porque nós não sabemos de todo o percurso, do que realmente aconteceu, dos fatos inteiros. Então nós falamos enganosamente. E aí que está o perigo. Quando nós falamos sobre uma situação, um acontecimento, uma pessoa, né, que envolve pessoas, quando falamos enganosamente, nós acabamos abrindo uma brecha no mundo espiritual. E nós acabamos julgando enganosamente, não de acordo com o Senhor Jesus vai dizer, eu vou deixar a referência aqui, e não de acordo com a reta justiça. O Senhor Jesus vai dizer, vou até abrir aqui com vocês, João 7, 24, onde o Senhor Jesus vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, os nossos olhos são enganosos, o nosso coração é enganoso. Então, o Senhor Jesus está ensinando aqui, não julgai segundo a aparência, ou seja, não julgai de acordo com o que vocês acham, com o que aparenta ser, mas julgai segundo a reta justiça, ou seja, o que é reto é firme, você tem certeza. Precisamos tomar cuidado com o que a gente acha, com o que a nossa mente e nosso coração conclui, porque isso tudo é enganoso e pode ser até um laço do inferno para atrasar as nossas bênçãos. Uma vez a minha mãe na fé, ela falou bem assim, às vezes a nossa bênção está para chegar, o anjo está com a bandeja na mão, ele está descendo no mundo espiritual, a bênção para nós, mas aí a gente vai lá e a gente cai no laço que o diabo bota
para abrir uma legalidade. Aí Deus dá uma ordem para o anjo e fala: anjo, segura aí essa bandeja, segura aí porque ela deu legalidade, ele deu legalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque são esses laços que atrasam a nossa bênção e o propósito de Deus na nossa vida. Versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se você ama o Senhor e se você busca viver em santidade, eu falei muito isso aqui, mas é verdade, a gente esquece. Os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre mim, estão sobre os que amam o Senhor. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então, a sua oração não é em vão. Não desista de orar pelos seus sonhos, pela sua casa. Não desista de orar por quem o Senhor coloca no teu coração. Não desista de orar pelos seus parentes, seus amigos, pela sua empresa, pelo seu projeto, pelos seus estudos, enfim, por um carro, por um sonho. Não desista de orar, porque o Senhor ouve a sua oração, o Senhor move o mundo espiritual aqui nessa terra de acordo com a oração dos seus santos. Então não desista, eu tenho que te falar isso aqui. Não desista de orar, não desanime, continue perseverante, porque Deus, Ele ouve a sua oração. Por mais que pareça que Ele esteja em silêncio, Ele está movendo o mundo espiritual ao seu favor de acordo com suas orações. Versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum sequer deles se quebra ou será quebrado. Toda aflição, toda perseguição dos justos, Ele tem um propósito. Uma coisa que eu aprendi é que Deus, Ele não dá nada de graça aos seus santos. Nós temos um preço a pagar, e sempre que nós recebemos algo de Deus, há uma perseguição junto, há uma prova, há algo para nos forjar, nos preparar para que Deus entregue e para que possamos administrar aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Então, nesse mundo nós vamos ter aflições, e elas até são necessárias para moldar a gente, moldar o nosso caráter, o nosso coração, e áreas que a gente às vezes nem atenta. Às vezes acontece uma prova, Deus nos dá um ensinamento, nos dá uma correção, e nós falamos: caraca, eu nem sabia que eu precisava de um tratamento nessa área. Então Deus, Ele nos conhece, Ele é como um pai, e Ele faz o melhor por nós. Então não desanime nas provações, porque tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Quando estamos na direção de Deus, com a vida nas mãos de Cristo, nós vamos sofrer aflições e vamos passar por provações, mas o final de tudo isso, Deus, Ele garante que no caminho Ele vai estar conosco e nenhum osso nosso será quebrado. E nós sabemos que o nosso fim já é vitorioso, já é vitória, já é uma bênção, já é, nossa, a gente não merece, nunca vai merecer a salvação eterna, mas o nosso Deus, Ele é bondoso, misericordioso, além de nos dar a salvação eterna, que é a garantia da vitória no final dessa caminhada, no final dessa terra, de todas as coisas nós vamos ter o descanso eterno, a cidade nova, a nova Jerusalém, que nós nem conseguimos imaginar com a nossa mente hoje, mas nosso fim vai ser eternamente ao lado do nosso Pai. E além de tudo isso, Ele nos garante que nessa terra, no caminho que vamos trilhar aqui, os fiéis, nós vamos ter Ele sempre ao nosso lado. Ele vai estar sempre ao nosso lado, não vai nos desamparar, não vai nos abandonar. Então, nós temos motivos de sobra para nos alegrar no Senhor. Versículo 21 e 22, para finalizar: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum deles que nele confiam será condenado. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado e ter o espírito de vigilância para não sermos condenados junto com os ímpios, e para recebermos esse livramento, essa bênção do Senhor, ter um coração reto, nos arrepender dia após dia, analisar as nossas vestes, porque vale a pena se sacrificar.
E por mais que haja sacrifícios e tribulações, nós temos a paz, a presença dele, que nenhum dinheiro nesse mundo pode pagar. Ele nos escolhe, então nós somos mais que vencedores. O nosso Deus é fiel. Na palavra dele vai estar escrito, por mais que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, ele é fiel, ele é bom, ele é justo e ele é digno. Meu irmão, eu quero agradecer você que permaneceu aqui comigo até esse ponto do vídeo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a tua casa, ilumine teu coração, tua mente, teus caminhos. Meus irmãos, obrigado por me acompanhar até esse ponto do vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem na paz do Senhor Jesus.